E ó, não vai por esse caminho aí que eu fui e não deu muito certo. Não podemos mudar o nosso passado e nem prever o nosso futuro, mas temos uma coisa a nosso favor: o presente. É nele que superamos o passado e construímos um novo futuro. Um futuro que vamos querer lembrar. Se tem uma coisa que eu amo fazer aqui nesse canal é compartilhar com vocês a minha vida, coisas da minha vida, situações que aconteceram na minha vida e principalmente coisas que eu fiz que deram muito certo para que talvez possa te ajudar em algum processo que esteja passando, mas também coisas que deram muito errado para que tu não repita os mesmos erros do que eu. No vídeo de hoje eu vim compartilhar contigo quais foram os maiores erros da minha vida, coisas que fizeram atrasar muito os meus sonhos, coisas que fizeram eu demorar muito para chegar nos meus objetivos e que por algumas vezes quase destruíram ou atrapalharam demais a minha vida. E fica de olho para ver se tu não tá cometendo algum desses erros, que tu possa aí dar uma repensada se é isso realmente que tu quer para tua vida. Erro número 1, não poupar dinheiro e não investir. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalho desde os meus 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar de babá e depois eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia conservas, então eu sempre trabalhei, desde novinha. Mas eu não guardava dinheiro. Claro que eu ganhava muito pouco nessa época, né? Quando eu trabalhava de babá eu devia ganhar uns 150, 200 reais por mês. Isso foi em 2007, 2008. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa também, eu ganhava 20 reais por dia. Mas, e aí tu pode pensar, Kini, mas é muito pouco, como é que tu ia guardar dinheiro? Depois eu trabalhei em supermercados, comecei a ganhar um salário mínimo. Quando eu fiz 18 anos eu comecei a trabalhar numa padaria, já ganhava um salário, mas eu nunca guardava dinheiro. Eu era aquela pessoa que recebia o salário e dali uma semana já não tinha mais nada daquele salário, porque se eu ganhasse 1.000 reais, eu gastava os 1.000 reais. E eu fui percebendo isso ao longo da minha vida. Quando eu comecei a ganhar 2.000 reais, eu gastava os 2.000 reais. Quando eu comecei a ganhar 5.000 reais, eu gastava os 5.000 reais. Quando eu comecei a ganhar 10.000 reais, eu dava um jeito de gastar esses 10.000 reais. E eu não juntava dinheiro, eu não guardava, eu nunca tinha quando eu precisava. E isso é muito ruim. Eu acredito que onde eu errei foi não ter começado a criar esse hábito de cuidar do dinheiro, de pensar no dinheiro logo do começo, sabe? Eu bati muita cabeça, eu errei bastante, eu precisei quebrar algumas vezes, ficar muitas vezes sem dinheiro para entender que é muito importante ter reservas de emergência, que é muito importante investir dinheiro, que é muito importante ter dinheiro guardado. E aí tu pode pensar, mas é muito difícil guardar dinheiro quando se ganha pouco, mas não tem na tua família, na minha família sempre tinha, era a minha avó na minha família. Aquela pessoa que ganha um salário, ela ganha menos do que todo mundo, mas tu sabe que se tu precisar de dinheiro emprestado, tu vai lá, pede pra ela e ela tem dinheiro pra te emprestar. Não tem? E ela ganha menos que tu, né? Na minha família era a minha avó. A minha avó sempre emprestava dinheiro pros meus tios, pros meus primos. A avó sempre tinha dinheiro. E ela ganhava menos do que todo mundo. Por quê? Porque ela era bem organizada financeiramente. Um dia, conversando com a minha avó, acho que eu devia ter uns 20 anos, a gente conversou sobre dinheiro e ela me deu várias dicas. E a partir dali, eu comecei a separar 10% do que eu ganhava, às vezes um pouco menos, mas comecei a, de fato, guardar dinheiro. E isso foi uma atitude transformadora na minha vida. A gente tem que aprender a gastar menos do que a gente ganha. Sério, isso faz uma diferença gigante na vida da gente. O segundo maior erro que eu cometi na minha vida: não aprender a dizer não. Esses dias eu li uma frase que dizia assim: o sim já arruinou muito mais vidas do que o não. Quantas vezes a gente não quer fazer uma coisa e faz só pela companhia ou com medo de dizer não? A gente tem medo de desagradar as pessoas. E nesse medo de desagradar os outros, a gente acaba fazendo coisas que a gente não queria. Aquela viagem de férias louca pra praia que tu foi e ficou pagando por um tempão, pressionado pelos amigos ou pelos parentes. Ai, vamos passar o Réveillon na praia no Rio de Janeiro. Atolou os cartões, pagou em 1 milhão de vezes, mas foi, né? Não conseguiu dizer não. E depois tu ficar pensando, por que eu fui fazer isso? Se eu não tivesse ido, agora eu tinha dinheiro na conta, né? Quantas vezes a gente é pressionado pelas pessoas ou com medo de falar não, a gente fala assim e se arrepende depois. E eu fiz isso muitas vezes. Eu comprei coisas que eu não precisava, fui em lugares que eu não queria ir, fui em festas, me envolvi com pessoas que eu não queria, estive em ambientes que só fizeram mal pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento, porque eu não sabia dizer não. E aprender a dizer não foi libertador, assim. Eu acredito que a falta do não, que o medo de dizer não, o não saber dizer não, atrasou demais a minha vida, meu crescimento, os meus planos.
Erro número 3, querer ter tudo na hora. Querer ter tudo com urgência. Esse sentimento de urgência, em algumas vezes, ele é bom, mas em outras vezes ele só atrapalha. Quantas vezes a gente faz coisas sem pensar muito, né? Ou aquele pensamento imediatista. Quando eu comecei a trabalhar na internet, eu via que algumas pessoas, poucas pessoas, não eram muitas, mas uma minoria da galera do YouTube, do marketing digital, eles ficavam ricos, milionários, num período recorde de tempo. Pessoas que começaram um canal no YouTube ou começaram a criar conteúdo no Instagram, em um ano eles estavam milionários. E eu coloquei isso na minha cabeça que eu precisava ficar rica logo, rápido. E como isso atrapalhou meus processos. Muitas vezes eu metia os pés pelas mãos, eu fazia coisas que depois eu pensava, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu criei aquela necessidade e criava uma frustração em mim. Por quê? Por um lado eu pensava que eu tinha que ter resultado rápido, e por outro lado, esse resultado rápido não chegava. Por quê? Porque é uma porcentagem mínima das pessoas que estão no YouTube, das pessoas que estão no Instagram, das pessoas que criam conteúdo, que tem esse crescimento rápido, flash de um dia para o outro, né? No dia a dia normal, para as pessoas normais, o crescimento ele é lento. Eu queria crescer rápido, eu queria resultado para a semana que vem já, sabe? E isso atrapalhou demais, porque eu me frustrava, eu não via as coisas acontecendo naquela velocidade que eu tava vendo acontecer com as outras pessoas, e eu pensava que eu tava fazendo errado, e já podia estar assim, sabe quando tá quase dando certo, e tu olha pro que o outro tá fazendo e para de fazer o teu? Ou muda pra fazer igual o outro tá fazendo porque tu acha que o que o outro tá fazendo é o que é o certo? Eu fiz isso muitas vezes. Talvez eu tivesse construído algo muito maior já se eu não tivesse desistido das coisas por achar que eu precisava de resultado rápido. Tudo que a gente quer resultado rápido, no fim, não dá bom. No fim, a gente não consegue e não se torna duradouro. É muito difícil de manter coisas que vieram muito fáceis ou que vieram um tempo muito rápido. Eu acredito que querer tudo pra ontem, querer tudo pra agora, foi um grande erro que eu cometi também. Erro número 4, iniciar várias faculdades, vários cursos e não finalizar nenhuma. Quanto tempo da minha vida eu perdi, guria do céu, estudando na faculdade. Eu comecei 3 cursos na faculdade, na verdade 4, né? Eu fiz moda, lá em 2010, 2011, eu fiz moda pelo Senai, e aí estudei moda, e depois eu percebi, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Abri um ateliê de costura lá no interior, achei que ia fazer vestidos de festa. Gente, como que eu não pensei nisso? Eu morava no interior. As pessoas só usavam havaianas e bermuda, que era uma calça jeans, e elas iam lá no meu ateliê pra quê? Pra mim transformar as calças jeans delas em bermuda. Pra trocar um zíper, pra trocar o botão que tinha arrebentado. Eu trabalhei acho que um ano, um pouquinho, porque eu não aguentei mais com moda, e eu desisti porque eu não tinha essa possibilidade de criar, então eu não pensava assim, sabe, eu não fazia de fato plano, eu agia muito sem pensar, e isso atrapalhou demais a minha vida. Eu ia lá no ímpeto, eu vou estudar isso. Aí ia lá e começava aquele curso, sendo que eu não pensava assim, eu posso trabalhar nessa área na minha cidade, nessa região, as pessoas compram isso, as pessoas consomem isso, eu vou vender bem aqui onde que eu moro. Não pensava em nada, sabe? Só ia lá e começava a estudar. Aí depois eu comecei a trabalhar na internet falando sobre emagrecimento, eu comecei aqui falando sobre emagrecimento. E aí as pessoas, olha só como eu sempre fui influenciada pelas pessoas, eu sempre deixava as pessoas mandar na minha vida. E aí eu comecei a dar dicas de treino. E as pessoas diziam pra mim, tu não pode dar dica de treino porque tu não é personal. O que eu fiz? Fui lá e me inscrevi na faculdade de educação física. Eu gostava de ser personal? Não gostava. Eu gostava de trabalhar com isso? Também não gostava. Mas era o que estava dando dinheiro ali no momento. Os meus vídeos estavam bombando, estavam viralizando. Em nenhum momento eu pensei que eu podia ter contratado um personal, eu podia ter contratado uma professora de educação física para trabalhar comigo, para me orientar. Eu pagaria uma porcentagem mínima do que eu ganhava com os vídeos de treino e ia conseguir ter um resultado muito bom também, mas não. Aí eu desisti da faculdade de educação física, desisti também de gravar vídeo de treino e não fiz mais nada. Olha que baita erro. Aí depois, quando eu comecei a falar de dieta, da minha alimentação, fazer vídeo de marmita, eu pensei, vou fazer faculdade de nutrição. E lá vai a Kine começar outra faculdade. Ai, meu Deus. E terceira faculdade já, né? E antes disso eu já tinha feito pedagogia. Aí, graças a Deus, pedagogia eu cheguei a trabalhar na área, fui professora por 2 anos, mas também não gostava de ser professora. Eu fui estudar pedagogia porque era a faculdade mais fácil de entrar, né? Precisava ter a nota do vestibular, não precisava muitos pontos, era mais tranquilo de entrar. Mas assim,
Esse foi um grande erro da minha vida. Começar vários cursos, várias faculdades, sem saber o que eu queria fazer da minha vida. Não existe faculdade que ensine a fazer o que eu faço hoje. E eu ganho muito mais fazendo o que eu faço do que se eu tivesse formado em todas as 3 faculdades que eu comecei, as 4 faculdades que eu comecei e não terminei. Então, esperar pelo tempo certo das coisas, sabe? Um grande conselho para adolescentes, para jovens, para pessoas que estão começando a vida é, antes de sair estudando, entrando de cara numa faculdade depois do ensino médio, trabalha nas coisas, sabe? Antes de tu ir fazer uma faculdade de moda, vai trabalhar no ateliê para ver se tu realmente vai gostar daquele universo. Só porque tu gosta de se arrumar, de cuidar das roupas, de montar looks, não significa que tu vai se apaixonar por uma faculdade de moda, tá? Só porque tu gosta de cozinhar, de fazer marmita fitness, não significa que tu vai adorar ser uma nutricionista. Consegue um estágio como uma nutricionista, vai trabalhar com alguém, faz um curso técnico, então, de nutrição que existe, tu pode trabalhar de assistente de algum profissional ou dentro de uma empresa, fazendo as informações nutricionais. Tem várias coisas que tu pode fazer dentro da área que tu talvez vá fazer faculdade no futuro, ou não também, porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma possibilidade, né, de mudar de vida mesmo sem fazer faculdade. O meu grande conselho pra te não errar como eu e fazer um monte de curso sem saber o que é da vida é, antes de começar a estudar, tentar trabalhar nessas áreas, tentar conseguir um estágio que seja, ou trabalha de graça, sei lá, quando tu tá terminando o ensino médio, pra te conseguir ter experiência e ver se tu vai gostar daquele ambiente, de conviver, porque tu vai viver e respirar aquilo ali, né? Então é bem importante, antes de começar, ter essas experiências, sabe? A pressa, ela é inimiga dos resultados. Erro número 5. E esse foi um dos maiores, assim. Ter casado na adolescência e não ter namorado. Como eu acho que eu já falei pra vocês aqui no canal disso, né? Eu falo de vez em quando sobre esses assuntos, mas a minha família era muito pobre. A gente passava por muitos problemas financeiros e a minha casa inteira era um pouquinho maior do que o meu quarto, assim. Tipo, a casa inteira que eu morava com os meus pais. Eu acho que era mais ou menos assim, o tamanho desse quarto aqui com o banheiro e a sacada, que é a varanda, que tem no meu quarto. Sim, acho que minha casa inteira tinha uns 10 metros quadrados. E eu dormi com os meus pais até eu ter 15 anos. 15 anos eu dormi com os meus pais. Então eu não aguentava mais, sabe? Era um ambiente muito não religioso, mas fanático. Não tem nada a ver com religião, nem com Deus, nem com nada. Era a minha família, tá? No contexto que eu queria viver. Eu não podia usar maquiagem, eu não podia pintar a unha, não podia usar calças. Eu tava por aqui, eu não aguentava mais, sabe? E aí, junta os hormônios, né? A adolescência, a gente fica rebelde, é um monte de coisa que passa, um monte de bobagem, na verdade, que passa na cabeça de um adolescente. E aí, eu conheci uma pessoa e pensei, é minha fuga, é minha oportunidade de sair daqui, de sair da casa dos meus pais e eu vou ser livre, vou curtir minha vida, vai ser muito legal. Eu era adolescente. E aí foi que eu comecei a minha vida. Nossa, pra quê, né? Depois tava eu lá com 20 e poucos anos, estudando, correndo atrás das coisas, porque na época que era pra mim estar estudando, o que eu fui fazer? Eu fui casar. Mas enfim, tem muitas pessoas que casam cedo e dá super certo, enfim, não tô dizendo que meu casamento não deu certo porque durou 12 anos, mas talvez se eu tivesse casado um pouquinho mais ali na frente eu estaria mais madura, sabe? Eu saberia mais da vida, eu saberia mais das coisas, eu teria mais capacidade mental de entender os processos da vida, tudo teria sido mais leve ou mais tranquilo, eu teria mais maturidade. E quando falta maturidade, que era uma coisa que eu não tinha, né? Eu era adolescente. Quando falta maturidade, tu não consegue resolver problemas, tu não consegue resolver conflitos, se acontece alguma coisa, tu senta e chora, tu não sabe como resolver, tu faz manha, tu faz birra, né? E eu era essa adolescente mimada. Outra coisa também que eu me arrependo é de não ter namorado na adolescência, sabe? De logo ter conhecido uma pessoa e já casado. Porque faltou isso, eu senti durante a minha vida inteira que isso fez falta, que essa parte, assim, do namoro mesmo, sabe? De passeios, de conhecer, de entender, de ver, porque é nessa parte que tu de fato conhece, né? As pessoas e se conhece também, tu sabe o que tu quer, o que tu não quer pra tua vida, tu consegue entender algumas coisas. E quando eu me casei, na adolescência, eu conheci uma pessoa, em 3 meses eu já tava casada. Foi, tipo, muito rápido, assim. Eu acredito que esse tenha sido o maior de todos, assim. Os erros que eu cometi, ter casado cedo, pra sair de casa, pra fugir daquele jugo da religião e
da dificuldade que era, né, o ambiente que eu vivia. E eu achei que ali eu ia encontrar o escape e a resolução de todos os meus problemas. Foi muito mais difícil. Eu fui morar num lugar ainda tão ruim quanto que eu morava com os meus pais. Na casa dos meus pais não pegava enchente, por exemplo. Na casa que eu fui morar quando eu casei, pegou enchente 2 vezes. E aí depois perdi tudo, tive que voltar a morar com os meus pais. Nossa, assim, a história é longa, né, mas não cabe aqui no vídeo. Então esse é um dos meus maiores erros. Ter casado na adolescência e não ter aproveitado esse período da adolescência, da juventude pra namorar. E eu não digo namorar de sair assim, fazendo com um e outro. Eu digo namorar mesmo de aproveitar, de ter um período longo de conhecimento, sabe? Isso fez falta. Erro número 6, não cuidar da minha alimentação. Dos meus 18 até os meus 19 anos, eu engordei 20 quilos. Sim, gente, em um ano eu engordei 20 quilos. É muita coisa, né? Eu não cuidava da minha alimentação, eu tinha 85 quilos, pré-diabética, e aí eu emagreci, mantive esse peso. Olha só, eu emagreci 35 quilos, e depois eu elevei um pouquinho o peso, porque eu não me gostei com 54, então eu fiquei com 60. Eu tive 2 gestações nesse período, tive as meninas, baixei o peso de novo, mantive por 6 anos. 6 anos, nossa, quase 10 anos, eu mantive por muito tempo esse peso, sem engordar de novo. E aí, quando aconteceu, né, as coisas todas que aconteceram na minha vida no passado, que vocês sabem, eu relaxei. Joguei a toalha, baixei a guarda, parei de me cuidar. Só que eu percebi agora uma coisa. É muito mais difícil pra mim perder peso com 30 anos do que era com 20. E nos 40 ainda vai ser mais difícil do que é agora com 30. Então, não ter cuidado da minha alimentação acho que foi um dos maiores erros, assim, cruciais, sabe? Porque tudo, a alimentação é tudo no teu corpo, né? O cabelo, a unha, a pele, o humor, o sono, atrapalha tudo quando tu não cuida da alimentação, quando tu não come saudável. Me arrependo tanto de não ter cuidado mais da minha alimentação, de beber mais água, sabe? De cuidar de fato do que eu tava colocando pra dentro do meu corpo, porque o que entra no nosso corpo é muito importante. E eu não dava a atenção devida pra isso, sabe? Eu pensava, eu sou novinha, né? Tô aqui com os meus 20 e poucos anos, vou ficar com esse corpo pra sempre. Ah, quem avisa? Alguém avisa aqui. Quanto mais velha tu vai ficando, mais difícil vai ficando, né? Tô sentindo na pele agora os efeitos que não cuidar da alimentação traz. Se eu puder te dar um conselho, um só. Cuida da tua alimentação, porque o resto todo da vida gira em torno disso. Se tu vai dormir bem, se tu vai ter doenças, se tu vai ter uma pele bonita, até o teu intestino, meu Deus, quantas vezes tu vai no banheiro na semana, tudo isso depende do que tu te alimenta. Então acho que cuidar da alimentação, a tua concentração, o teu cérebro, o teu pensamento, tua motivação pra estudar, pra trabalhar, tua concentração, o teu foco, meu Deus, muita coisa gira em torno da alimentação. Então se eu puder te dar um conselho maior de todos cuida da alimentação. Eu quis trazer pra vocês esse vídeo contando os maiores erros que eu cometi na minha vida. E se tu se identificou com algum deles, deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiência. Quais foram, analisando a tua vida agora, quais foram os maiores erros que tu cometeu e que tu gostaria de não ter feito? A maioria deles foi aprendizado, né? A gente aprende com os erros também, isso é bom pra gente não repetir ali na frente, pra gente poder alertar as outras pessoas no futuro de, não vai por esse caminho aí que eu fui, não deu muito certo, né? Beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!